É interessante pensar como coisas básicas do nosso corpo têm efeito direto nas histórias que a gente conta. A respiração é um bom exemplo. Dá para mudar diretamente muitos aspectos fisiológicos do corpo simplesmente respirando diferente. A velocidade do ciclo influencia de certa forma a percepção da realidade. As histórias que a gente conta têm a influência desses ciclos na estrutura e no ritmo. Poucas coisas me fizeram lembrar disso com tanta força quanto Um Lugar Silencioso. O filme tenta retratar um cenário pós-apocalíptico, tudo em volta de uma única família, tentando sobreviver num contexto em que tudo transmite muita hostilidade e uma tensão constante. A proposta principal do filme gira em volta do fato de que ninguém pode fazer nenhum tipo de barulho. Qualquer som pode atrair essas entidades, que ninguém sabe de onde veio, o que significaria uma morte certa. Se você tem a impressão de já ter ouvido isso antes, pode ser porque Bird Box, que saiu umas semanas atrás, tem uma proposta um pouco parecida. Essa ideia de mundo pós-apocalíptico com entidades que ninguém sabe de onde veio e a necessidade de privação de um sentido. Mas a semelhança meio que acaba aí. Um Lugar Silencioso faz muito bem tudo que Bird Box tenta e não consegue. Isso desde o começo. Nos primeiros 10 minutos dos dois filmes, um personagem próximo dos protagonistas morre. Os dois como uma apresentação implacável da ameaça de cada filme como algo totalmente inevitável. Em Bird Box, minutos depois, essa morte já não tem nenhuma relevância. É como se ela nunca tivesse existido e o suicídio da mina foi simplesmente uma muleta para desenvolver a personagem principal. Já em Um Lugar Silencioso, o peso dessa morte é muito presente nos ombros de todo mundo, o filme todo, e ele é bem sensível em ilustrar a forma que cada um lida diferente com a mutilação emocional da perda. Essa perda tá lá como um confronto que acompanha o desenrolar do filme, mesmo que ninguém esteja falando diretamente sobre isso. E esse é um detalhe importante. O filme tem bem poucos diálogos de fato, sendo um total de só 90 falas em 90 minutos de filme. Na maior parte do tempo, tudo é comunicado com sinais e atuação. Falando isso, talvez passe a impressão de que o filme é lento ou parado, quando na verdade é bastante fluido e com um ritmo mais rápido que o Bird Box, que por outro lado tem um monte de diálogo e quase nada convence. Soa artificial, os personagens saem produtificados e, como produtos, acabam sendo descartáveis, de forma que nenhuma perda, em momento algum, é particularmente impactante. Agora, eu acho que é relevante comentar como exatamente Um Lugar Silencioso me atingiu tão bem. Eu gosto bastante do peso mais simbólico em volta do que rola no filme. Tem um poder de arquétipo bem forte em tirar a voz de um personagem. Ele pode ter perdido a capacidade de falar, ou a forma dele de se comunicar e interagir com o mundo, e consequentemente existir, e precisa partir de um tipo de jornada para reaprender essa habilidade que funciona quase como um renascimento. It's like a little heartbeat. No filme, a gente já é apresentado num contexto em que ninguém pode falar. Não é uma coisa individual, mas que atinge a família toda. É um drama familiar desde o começo. Ele retrata muito a aflição de querer proteger alguém que se ama, mas não conseguir chegar nessa pessoa. Transpor uma barreira que existe entre as duas. A linguagem do filme é bastante sensível em mostrar a posição de cada um diante dessa barreira, que se mantém presente de forma constante, com atenção involuntária, que vem junto com os ritmos que se escuta quando não tem nada para escutar. A necessidade de se fazer silêncio dá para ouvir, por exemplo, os batimentos dos personagens, ou a respiração ofegante, e é natural que a gente fique imerso nesses ritmos, mesmo quando não está diretamente ouvindo eles. Sabe aquele momento de um filme de terror com muita tensão acumulada, que algo está prestes a acontecer, e a gente prende a respiração ou respira mais baixo, esperando a tensão se liberar? É como se Um Lugar Silencioso capturasse esses ciclos na base da própria linguagem e conseguisse nos colocar na história de forma muito natural. Ele trabalha bem, por exemplo, a ansiedade. Um elemento particular da sensação de ansiedade é a noção de autoconsciência, de não conseguir necessariamente escapar de si mesmo e se esgotar num processo de autoanálise. De certa forma, a ansiedade tem algo de solidão. Ela existe diante do excesso de barulho ou ruído interno que dificulta a chegada na outra pessoa. Um Lugar Silencioso ativa uma autoconsciência de si próprio que não é emocional, mas fisiológica. O filme tem consciência do poder do som, de fazer a gente lembrar e sentir o incômodo da respiração e do batimento acelerado do coração. Agora, esse lado físico e mais inconsciente do filme é a base para toda a história das pessoas que estão ali. Um Lugar Silencioso em nenhum momento deixa de ser um drama familiar. A gente está vendo, antes de qualquer coisa, a dificuldade dessas pessoas de quebrar uma barreira entre elas. Dá um passo à frente em relação a um sentimento que é paralisante. Esse tipo de história tem bastante poder. Toda a força simbólica é intrínseca e chega na gente com muita naturalidade. Toda a ansiedade que o filme cria em volta de si próprio também leva a uma catarse muito forte quando essas tensões são aliviadas. Assim como as barreiras são paralisantes também para quem está assistindo, o poder de alívio
e de quebrar essas barreiras é contagiante. Meu nome é Otávio, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu acabei nem mencionando no vídeo, mas essas ideias tiveram muita influência desses livros aqui. A Arte de Contar Histórias e O Sociedade do Cansaço. Os dois são leituras que eu recomendo bastante, e comprar pelos nossos links ajuda a manter o canal vivo. Se tiver um tempinho, dá uma olhada na nossa campanha de apoio também. Muito obrigado pela atenção e até mais.